Graças e paz, amados, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora está recebendo esse vídeo, mas hoje eu quero falar com vocês algo que o Senhor fala muito comigo, que está no livro de Romanos, capítulo 5, versículos 3 a 8, que vai ser a palavra principal desse vídeo, que fala sobre o ciclo dos processos de Deus e do seu propósito. Quando fala que a tribulação, a provação, ela produz em nós fé, produz em nós perseverança, e quando isso produz em nós essa perseverança, isso gera em nós um caráter aprovado, isso gera em nós uma ação, algo completo que fortalece a nossa esperança. E é isso que o apóstolo Paulo, na carta de Romanos, começa falando, que nós temos que nos alegrarmos ao passarmos por tribulações, por dificuldades, por provações. Amados, entenda, não é que você vai comemorar, nossa, estou passando por uma tribulação, glória a Deus. Não, o que o apóstolo Paulo quis dizer aqui é que você, a partir do momento que você entende aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida através dessa provação, quando você entende o propósito daquilo que o Senhor quer fazer na sua vida, sabe, você entende que isso que você está passando, esse deserto que você está passando, não é o lugar final, é o lugar de passagem, e que existe algo além, existe um propósito além, existe uma terra prometida, algo que o Senhor quer me levar e te levar ao final dessa tribulação. E quando você entende isso, que existe um processo que você tem para passar, que por mais difícil que esteja, existe um final disso tudo, que existe um propósito que o Senhor quer te levar isso tudo, você passa com alegria, porque você sabe que a vitória é certa, em nome de Jesus na sua vida. Amados, ele começa falando, nós temos que nos alegrar ao enfrentarmos dificuldades e provações, pois sabemos que estas contribuem para desenvolvermos perseverança. E existe em outra tradução que fala que as tribulações produzem perseverança. Isso nos mostra que e tudo isso que a gente passa, todas as tribulações, provações que nós passamos, ela tem um motivo, ela tem um propósito, elas têm uma razão, e a razão maior disso tudo é nos fazermos voltar para Deus, nos fazermos voltarmos a Deus. Sabe? E as tribulações, elas produzem em nós perseverança, porque isso é algo que é um fato. Quando nós passamos por dificuldades, quando passamos por alguns problemas, quando passamos por desertos nas nossas vidas, não somente na área financeira, na área de saúde, mas desertos muitas vezes espirituais nas nossas vidas, sabe, o que nós fazemos é voltar para o Senhor para entender aquilo que estamos passando. Eu falei outro dia sobre Josafá, que o Josafá teve medo, Josafá passou por uma dificuldade, por uma guerra, povos se juntaram contra ele. O que ele fez? Ele buscou a Deus, porque a tribulação tem que fazer isso na nossa vida. Sabe, o maior propósito de qualquer tribulação, de qualquer provação que eu e você passamos, é nos fazer voltar para Deus e buscarmos ao Senhor. Sabe, porque quando a gente busca, a gente começa a perseverar, a gente começa a criar um relacionamento com Deus. Pastor Hernani Santos, uma vez, ele estava ministrando sobre os 10 leprosos, e ele começou a falar sobre os milagres instantâneos, os milagres progressivos. Aí fala, sabe, muitas vezes, quando a gente recebe aquele milagre na hora, a gente pede, recebe um milagre na hora, a gente esquece de Deus. Aqueles 9 leprosos não voltaram. Mas, sabe, quando a gente está buscando algo do Senhor, o que a gente faz? A gente não recebe no primeiro dia, a gente continua buscando, e a gente começa a criar um relacionamento com Deus, a gente começa a criar uma relação com Deus, a gente começa a se voltar para Deus, orar, jejuar, clamar ao Senhor, e isso produz em nós uma perseverança, e isso gera em nós um relacionamento, que é o relacionamento que o Senhor quer que você entenda que é aquilo que Ele quer para você nesse momento. Sabe, as provações, as tribulações produzem em nós perseverança. E a perseverança produz um caráter aprovado. Outra versão fala que a perseverança produz em nós experiências. Sabe, porque começamos a ter experiências com Deus. Essa relação que o Senhor começa a ter conosco, quando buscamos a Deus, perseveramos no meio da tribulação, quando perseveramos no meio das dificuldades, o Senhor começa a gerar em nós experiências. E essas experiências têm um motivo, é que a gente tem um caráter aprovado, é nos moldar, é nos forjar, é nos refinar, sabe, é moldar o nosso caráter. E diz que o caráter aprovado, esse caráter aprovado, ele fortalece a nossa esperança.
Amado, nos momentos das maiores provas, nos momentos de maior provação e pressão, é que o Senhor consegue tirar de nós aquilo que é mais precioso. Entenda algo, uma uva solta é uma uva solta, mas quando a uva é pisada, ela produz vinho. Amado, entenda, uma oliva solta, ela é só uma oliva solta. Mas quando a oliva é limpa, quando a oliva é lavada, quando a oliva é macerada, que significa mortificada, quando a oliva ela passa por momentos de pressão, de prensa, o que sai da oliva é o azeite. Amados, aquilo que tem que sair do seu coração, nesses momentos de maior provação, nesses momentos de maior pressão, é a essência do Senhor na sua vida, porque Deuteronômio 8:2 fala que o Senhor levou o seu povo ao deserto para saber aquilo que estava em seu coração. O Senhor muitas vezes permite que eu passe por desertos, que você passe por desertos, para saber aquilo que está no seu coração. O Senhor permite que você passe por lutas, para que você possa entender que Ele é Deus e somente Ele é Deus, e que a nossa vida sem Ele é um nada. Sabe, esses processos que a gente passa, essas tribulações que a gente passa, tem que nos ensinar algo. Tem que nos ensinar algo, tem que forjar o nosso caráter, sabe? Tem que fortalecer a nossa esperança. E a esperança fala de fé, porque a fé é a certeza daquilo que nós esperamos. Sabe, o propósito inicial desse ciclo terminou no fortalecer a nossa esperança, porque isso tem que fortalecer a nossa fé. Essas tribulações, essas provações têm que fortalecer a sua fé. Sabe, tem um louvor que o Senhor, naquele momento mais difícil da minha vida, que eu sempre comento, um dia eu entendi, eu louvei esse louvor como uma verdade na minha vida. É um louvor que eu louvava há muito tempo atrás, que é muito conhecido, que é o Rompendo em Fé, que diz, eu vou ler: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas, os vales, os desertos e os mares que atravesso, os desertos que eu atravesso me levam para mais perto de ti. As minhas provações não são maiores que o meu Deus, e elas não podem me impedir de caminhar, porque se diante de mim não se abrir o mar, o Senhor vai me fazer andar por sobre as águas. Amado, eu acho que quando o compositor desse louvor compôs isso, ele estava num nível de revelação que eu quero que você entenda agora. Sabe, porque esse ciclo de processos que chegou num propósito de fortalecer a esperança, ele não terminou no capítulo, ele continua falando aqui: e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos o quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para encher o coração com seu amor, porque quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores, não merecedores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Amados, entenda isso. O maior propósito de Deus nessa luta, nessa tribulação que você está passando, é você entender que não existe amor maior do que o dele. Não existe amor maior do que o dele, que entregou seu único filho por amor a você. Sabe, essa tem que ser a esperança dos nossos corações. Essa tem que ser a esperança dos nossos corações, que a palavra de Deus fala em Tiago, no capítulo 1, versículo 12, feliz, bem-aventurado é aquele que suporta com paciência as provações e as tentações, suporta com perseverança a provação, no meio das aflições continua fiel, porque depois receberá a coroa da vida. Amados, nada do que você está passando se compara, sabe, as provações desse mundo, as tristezas, as aflições que a gente passa nesse breve momento, não se compara com a alegria que o Senhor tem preparado para a sua vida, com aquilo que o Senhor quer derramar sobre a sua vida. Entenda, isso que está passando, o Senhor quer fazer você entender algo. Se volte para Ele.
Se volte para Ele. O propósito maior de cada processo que você está passando, o propósito maior é que você entenda que não existe nada maior do que o amor de Deus, que entregou o seu Filho por amor a mim, por amor a você, quando nós ainda éramos mortos os nossos delitos e pecados, quando nós ainda éramos pecadores, o Senhor morreu por mim e por você. Sabe, naquela cruz ele viu, não existe provação maior, não existe tribulação maior do que ele passou naquela cruz. Ele passou por mim e por você, porque a palavra de Deus nos diz que naquela cruz ele viu um fruto de um penoso trabalho. Era penoso aquilo que ele passava, mas ele viu a minha vida e viu a sua vida. Amados, quando você estiver passando por essa provação que você está passando, amados, quando você estiver passando por essa tribulação que você está passando, entenda que existe alguém que passou algo infinitamente maior por amor a mim e por amor a você. E que esse deserto que você passa, e que essa provação, essa tribulação que você está passando, possa fazer você entender que Cristo é a solução para todos os seus problemas, que Cristo é a salvação que você necessita, que Cristo é a cura que você necessita, que Cristo é a libertação que você precisa, que Cristo em si é a vitória que você precisa. Que Deus te abençoe, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, visite cada homem, cada mulher que receber essa palavra agora. Espírito Santo, a semente foi lançado. Espírito Santo, a palavra de Deus diz que o Senhor é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo, tu és aquele que é quem convence. Então toque em cada coração que está recebendo esse vídeo agora, para que entender que não existe amor maior que o seu, que não existe amor maior que o de Cristo, que provação, que tribulação, que pressão nenhuma que estamos passando se compara àquela que o Senhor passou naquela cruz, para morrer por mim, para morrer por cada um que está recebendo esse vídeo, e que cada um possa se voltar para o Senhor, se render ao Senhor, se entregar ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Amado, se você foi tocado por esse vídeo, amado, se você precisar de uma oração, amado, se você nesse momento algo queimou dentro de você, quando eu falei de Cristo, quando eu falei que existe solução para a sua vida, quando eu te falei de algo que o Senhor quer transformar a sua vida, quando eu falei daquilo que o Senhor fez na cruz por você, faça contato conosco. Nós estaremos prontos para orarmos por você, para levarmos a palavra de Deus, para conversarmos, para estarmos juntos de você nessa caminhada. Amém? Que Deus te abençoe e que você tenha a melhor semana da sua vida, uma semana de milagres, de vitórias, de ótimas notícias, porque a maior notícia que você pode receber é a boa nova, que Cristo morreu por você. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.